Prezados amigos, há um tempo atrás, quer dizer, 1993, nós tínhamos a DAPT e fizemos diversas reuniões no Cefet. Naquela ocasião, chegamos a assinar um convênio com o Cefet para desenvolvimento entre a Copel e o Cefet de pesquisa e soluções a favor das pessoas com deficiência. Infelizmente, isso não durou, acabou em seguida. Posteriormente, o problema da acessibilidade, da segurança das pessoas nos levou a outros contatos, inclusive a visita à Reatec em 2007, participação no Fórum de Acessibilidade do CREA, discussões sobre urbanismo, e até um contato com o LACTEC, na esperança de que eles fizessem um trabalho de desenvolvimento a favor da pessoa com deficiência, no piso das calçadas, coisas assim, com a Copel, um sistema de conversão analógico digital para apoio às pessoas surdas. Tudo isso acabou frustrado por diversas razões, inclusive o que nós chamamos de SA, que seria o sistema de conversão digital analógico, aí quase ganhamos, duas empresas se associaram, chegaram no último estágio de disputa no FINEP e acabamos perdendo essa oportunidade por pouco de financiamento de um trabalho de desenvolvimento aqui no Paraná. Desenvolvimento e criação de empregos, de indústria, de comércio, e de viabilização da vida de inúmeras pessoas. Eu tenho filho deficiente, que casou com uma moça que também é deficiente auditiva. Eu tenho vivido esse problema como pai, observando as dificuldades que ele enfrenta e sabendo, tendo convicção como engenheiro eletricista, que já participou da gerência do CEPEL, do LAC, e trabalhei nessa área na Copel logo que entrei. Depois fui chefe de uma divisão de ensaios, de usinas e subestações, tudo, sempre lidando com equipamento bastante sofisticado. Eu sei que nós podemos fazer muita coisa. Agora, por exemplo, eu tenho aqui na mesa um kit improvisado, onde vocês podem ver que a lâmpadazinha LED acende quando eu falo. Por que isso? Porque meu filho e minha cunhada, quer dizer, ela deu à luz a uma criança, e como é que ela vai saber se essa criança está acordada, está chorando, ou qual o problema dela? Então, o desafio é produzir coisas assim, que avisem, que apoiem, que deem essas facilidades às pessoas que realmente precisam. Isso aqui não foi difícil fazer, é muito fácil até. Está aqui um amplificador, está aí 2 LEDs, resistência. Só que isso que custou R$300 poderia custar R$50, R$60 se fosse feito em série e na dimensão certa, e não usando um amplificador para alto-falante, coisas assim. Quer dizer, nós podemos fazer muita coisa. E aliás, sem esquecer que no apartamento que meu filho mora, fizemos um ajuste, tocando a campainha, acende luzes. Mas eu vejo outros problemas. É o caso de design, de chaves de luz para pessoas com deficiência física, é o problema
das calçadas, é o problema dos ônibus, é o problema de tudo, né? Falta coerência acima de tudo. E de que maneira nós vamos obter coerência? Nós precisamos de um polo, de uma universidade que crie seminários, discursos, papers, extensão universitária, para educar uma nova geração de profissionais, porque a velha não adianta, não tem sensibilidade para isso, né? Nós temos que começar lá no primeiro grau, né? Falando, ensinando, mostrando como seria fácil a vida de todos, né? Inclusive, tomara que não aconteça, mas de qualquer um daqueles que estão ali ouvindo e às vezes pulando e brincando, que poderão sofrer acidentes e terem lesões permanentes. Então, o que nós vemos com entusiasmo é agora o Dr. Flávio Arnas, como responsável pela Secretaria de Educação aqui no estado do Paraná, e sob a influência dele, as universidades estaduais, pelo menos, comecem a mudar a sensibilidade, né? Tenham maior sensibilidade para pessoas com deficiência. A gente sabe que existe a famosa independência das universidades, né? A autonomia das universidades. Isso é bom e é ruim, né? Porque, de fato, quem é eleito é o governador, não é o reitor. E o poder político é que deveria ditar, de fato, prioridades para essas escolas, o que acaba não acontecendo, né? No Brasil, às vezes a sensação que a gente tem é que elas acabam se encastelando e se transformando em grandes sindicatos, né? Mas, quem sabe, né, numa nova fase de diálogo, de governo, de sensibilidade social, né, principalmente a partir do nosso vice-governador, a gente tenha a oportunidade de encontrar uma solução que não vai ser simples, evidentemente, não é fácil. Há uma burocracia infernal, o Brasil é o país que tem lei para tudo, né? Nós temos que achar uma maneira de ir viabilizando foco nas necessidades dos idosos, das pessoas com deficiência, com lesões transitórias, e encontrando soluções para eles, nós estaremos viabilizando a vida de muitas pessoas, ou de todos, porque qualquer cidadão, por mais atleta, por mais perfeito fisicamente, mentalmente, sei lá o que seja, ele também pode ser atropelado, ele também pode levar um tombo, ele também poderá, de repente, vir a sofrer problemas sérios. Então, partindo desse princípio, nós propomos algo que é bom para todos, não é uma exceção, não é um privilégio, né? É sim precaução, é prevenção, é evitar problemas, né? E isso tudo torna-se cada vez mais importante à medida que a gente vê a quantidade imensa de motociclistas andando pelas cidades, né? De doenças graves surgindo aí no horizonte, o aumento do caso de diabetes e coisas assim, né? O Brasil é um continente, praticamente, de norte a sul, leste a oeste, nós temos situações de todo tipo. Então, nós precisamos de soluções, nós precisamos de desenvolvimento e precisamos de empresários, né, de indústrias, de comercialização, eles chamam de tecnologia assistiva, né? O Brasil é ótimo, começa primeiro discutindo semântica, né? E assim a gente vai perdendo tempo.
Né? Para mim, se o nome é esse ou aquele, é secundário. O fundamental é que a gente tenha soluções, né? Que lá fora já há décadas vêm sendo desenvolvidas, talvez sem essa preocupação de discutir exaustivamente nomes e denominações, mas trabalhando seriamente em laboratório, em bancada, em universidades, indústrias, né? Mas lá fora também há carências, né? Quando a gente vê os produtos que muitas pessoas usam, a gente já conclui que até pelo tamanho das letrinhas e pelas cores utilizadas, eles se esquecem de que o idoso, por exemplo, aos poucos vai perdendo a visão, pode ter catarata ou coisa assim, né? E a audição nem se fala, né? Há, portanto, um espaço aí de trabalho, né? E com a chance de obtermos recursos para isso, CNPq, CAPES, os fundos, né? A gente vê fundos setoriais, a gente vê tanto dinheiro gasto em tanta coisa de valor discutível, né? E as concessionárias, elas têm que atender bem seus clientes, né? Portanto, se elas investirem em coisas que facilitem a comunicação, a acessibilidade, né, em pesquisa para isso, estarão ajudando aqueles que dão lucro para elas, né? A questão é ter disposição para isso, é ter de fato vontade de desenvolvimento, e isso é possível, depende de vontade política, de determinação, de consciência, né, de direitos humanos, que a gente não quer ver a pessoa com deficiência sendo tratada como coitadinha, a gente quer vê-las trabalhando, vivendo, integradas plenamente à sociedade, tendo autonomia, tendo facilidades de viver e trabalhar, de ter lazer. Isso tudo é possível. A ciência chegou a um nível que já não tem mais, não há mais desculpa, ninguém tem mais a desculpa de dizer que não tem um caminho. Existe caminho para a maioria das questões que não sejam extremas, né? E o que nós precisamos? É de pesquisadores, né? Até para mostrar para o mundo que o Brasil é um país sensato, né? Ou que venha a ser, no momento em que descobre petróleo, que exporta, que ganha tanto dinheiro e coisa assim. As nossas prioridades têm que estar por aí, porque do contrário, nós não vamos merecer respeito e vão ter que rezar muito para depois morrer. O Criador olhar para nós e dizer, de fato, vocês aproveitaram a vida que tiveram dentro das limitações que tinham, que não sejam morais, né? Então, meus amigos, pesquisa e desenvolvimento a favor da pessoa com deficiência, vamos descobrir soluções, vamos industrializá-las, vamos produzir, para que não tenhamos que viver uma situação de improvisação, né? Ou de pruridos que acabem deixando, às vezes, boas ideias restritas a um ou outro lugar, porque simplesmente nós não encontramos onde comprar, alugar, usar, pedir, fazer, né? A gente precisa de um polo, pelo menos um polo de pesquisa e desenvolvimento no Brasil, que reúna informações, reúna profissionais, reúna tecnologia e desenvolva tudo isso sempre, continuamente, a favor da pessoa com deficiência. Obrigado.